Almeida atualizada. No capítulo 1 de 2 Coríntios, ou 1 Coríntios, desculpa, capítulo 2 de 1 Coríntios. Então, 1 Coríntios, capítulo 2. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, mensagem a respeito do Cristo crucificado, a sabedoria de Deus. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo fala aqui para os Coríntios. Essa é uma igreja grega, uma cidade grande. Então Paulo, ele escreve para esta cidade grande de Corinto, que era uma cidade comercial, rica. Essa igreja era uma igreja grande, tinha sido fundada por Paulo, e como
toda a cultura grega, eles buscavam o conhecimento, buscavam a sabedoria, buscavam a informação. E aí, neste texto aqui, Paulo contrasta a sabedoria humana, natural, o conhecimento do homem, e a sabedoria que vem de Deus. E esta sabedoria que vem de Deus, ela vem pelo princípio da revelação. O que é a revelação? É Deus falando com você. É Deus iluminando o seu pensamento, Deus iluminando o seu entendimento, é Deus falando na sua intuição. Ele fala com você, Ele ensina a você. E isso, quando você aprende a ouvir, isso lhe traz sabedoria, porque Deus é sábio como ninguém. Então, neste contraste, Paulo vai falando, olha, não é sabedoria humana, não é um entendimento natural, é a sabedoria que vem de Deus, que é dada pelo Espírito, para que a gente conheça as coisas de Deus desta forma, a forma vertical. E ele diz que o Espírito humano sonda todas as coisas, o Espírito de Deus sabe todas as coisas. E ele termina este capítulo 2 de 1 Coríntios falando, mas nós temos a mente de Cristo. Ele fala no plural. Esta verdade, nós temos a mente de Cristo, é para você, é para qualquer cristão, para todo cristão, qualquer pessoa. Isso está na bênção da salvação, isso está no pacote da graça. Então, não pense que precisa ter uma coisa sofisticada de conhecimento, de tratamento, uma coisa dificílima e inalcançável. Não. O que eu vou falar aqui pode parecer, às vezes, que aumenta em complexidade. Às vezes, pode, para você não ficar muito fácil de entender, eu vou tentar fazer de uma maneira simples. Mas pode dar um momento que você tem essa sensação. Não tem nenhum problema, porque ter a mente de Cristo tem a ver com se relacionar com Ele, com aprender com Ele, tem a ver com ser discípulo dEle. É Ele quem implementa isso em você, não é você. Você pode até se perguntar, mas então, pastor, qual é a diferença a gente fazer um estudo, uma série de pregações sobre esse tema? Por que importa? Qual é o valor, então, da gente entender esses processos? Olha, o que importa é que, digamos assim, Deus sabe como é que Ele faz, sabe como trabalha na gente, Ele sabe muito bem. Porém, Deus determinou, Ele mesmo estabeleceu no seu plano de salvação, que nós também sejamos agentes da mudança. A salvação é pela graça, por meio da fé. Então a graça é tudo aquilo que Ele fez em Cristo, em nosso favor. Então é um favor imerecido, é uma bênção gigantesca, imensurável, mas nós temos a fé. Ele nos dá a fé, mas de alguma maneira, em alguma instância, em algum nível, a fé é uma escolha. Então, todo o processo de desenvolvimento da sua vida espiritual segue esse princípio, graça e fé. A ação de Deus
sobrenatural e a sua escolha. Você é discípulo. Jesus, quando ele diz: quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Esta é a sua parte. E a sua parte ele não vai fazer. Então, como nesse mover dele tem a nossa parte, e ele respeita o seu livre-arbítrio, tomar a cruz envolve algum sofrimento, e às vezes quando você enfrenta esse sofrimento, essa disciplina, essas restrições, qualquer coisa no processo de tomar a sua cruz, você pode recuar, você pode dar um passo para trás, você pode desistir, você pode se apegar a si mesmo ou às suas defesas, e isso atrasa, porque Deus não vai arrombar o seu coração, Deus não vai impor esse processo a você, é você quem veste essa camisa. Então, por isso, se você entende o processo, os princípios básicos, digamos assim, você não pode imprimir esse processo em si mesmo, quem imprime é Deus, mas você vai colaborar melhor. Eu acho que a última instância é assim: se você entende o que Deus quer fazer em você, você atrapalha menos, você colabora, e Ele consegue esse mover, fazer com que esse mover dele renda mais na sua vida. Depois dessa enorme introdução, lê alguns textos aqui que eu vou usar ao longo desse período. Jesus fala em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Isso é um princípio maravilhoso, né? E que é real em todas as esferas e dimensões da existência física, psicológica, espiritual. Quando a gente conhece as causas e os mecanismos de uma doença na dimensão física, a gente pode intervir nessa doença e trazer cura. Nível psicológico, terapia, cura interior, tudo isso. No nível espiritual, principalmente, Jesus é a verdade, Ele nos liberta, Ele nos traz perdão, salvação, vida eterna. Isaías 26, verso 3: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Nós estamos desejando uma mente sã. Pense e creia, isso é para mim. Eu sou filho de Deus, eu creio em Jesus, isso é para mim. Uma mente saudável, uma paz que vem da parte de Deus, uma paz na minha mente. E Paulo, que fala aqui em 1 Coríntios 2,16, que foi o capítulo que eu li: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Não existe mente sã, saudável, completamente, fora de Cristo. É nele. Esse processo de ter uma mente saudável é uma decorrência da salvação. Então eu vou falar de 4 pré-requisitos para que você vá desenvolver a mente sã. E ao longo dessas pregações a gente vai falar um pouco mais desses pré-requisitos. Primeiro, salvação. Você precisa reconhecer Jesus como seu Salvador. É a salvação, perdão dos pecados. Jesus, Filho de Deus, morreu, ressuscitou, e você o aceita como Salvador, e Ele vem morar no seu coração. Ele lhe dá uma nova natureza, um novo nascimento. Ele transforma
transforma você de criatura de Deus em filho, filha de Deus. Essa é a base. E decorrente desta salvação, você vai descobrir e aprender que é uma coisa muito preciosa para a gente viver em paz, é a revelação, a doutrina da justificação. Porque uma coisa é Deus perdoar seus pecados. Imagina, sua conta estava num vermelho gigantesco de dívidas. E Deus foi lá, o sangue de Jesus passou e lavou, purificou você de todos os seus pecados. Ficou zero a sua conta de dívida. A justificação é Cristo na graça. Ele justifica você, ele cobre você com a justiça dele. Então, sua conta que ficou no 0 a 0 pelo perdão, ela vai ficar no azul, full, total, pleno. Por quê? Deus vai cobrir você com a justiça de Cristo. Isso, quando você se apropria disso, porque essa é uma verdade bíblica, e ela não depende de você, é graça, é da salvação, então não depende dos seus méritos. Isso te dá uma base de descanso. Mas essa justificação, tendo eu sido perdoado dos meus pecados e justificado, isso não vai me fazer acomodar e ficar nos meus maus comportamentos, nos meus vícios, nos meus maus hábitos? Se você quiser, sim. Mas quando você percebe que Ele não só perdoa seus pecados, como Ele justifica você, e isso é base de relacionamento com Deus, e como é bom estar nessa conexão com o Pai, você vai descobrir que seus maus hábitos só atrapalham e você não vai querer ficar agarrado neles. E sempre que você se arrepende dos seus pecados, os pecados são perdoados. E sempre que você crê na justificação, o azul é pleno. Deus enche o tanque da sua justiça, que não é justiça própria. E você crê que pode ir ao Pai e pedir ajuda. É sempre. Isso é o fundamento do seu movimento de alcançar uma mente santa. Por quê? Nós vamos ver que um dos dilemas terríveis que traz muito sofrimento para a gente é a acusação, é culpa. E essa base do perdão e da justificação, ela é fundamental. Segundo pré-requisito, relacionamento com Cristo. Conhecê-lo pessoalmente, falei isso nas últimas pregações aqui. Aprender a falar com Ele, aprender a ouvir. Então, orar. Digamos que orar é conversar com Deus. E não é você chegar e falar suas aflições, seus temores. Tá, isso vale também. Mas é aquietar-se, é agradecer. E enquanto você fala, é prestar atenção, porque Ele também fala com você. Então, aí começa a haver relacionamento. Enquanto você busca Deus, Deus também te busca. Enquanto você se aproxima de Deus, Deus também se aproxima de você. Então, esse relacionamento é que vai possibilitar o caminhar. Digamos, salvação em Cristo, novo nascimento, sangue de Jesus, justificação, é o passar pela porta estreita que eu preguei na semana atrasada e na semana passada. E relacionamento, conhecê-lo, falar e ouvir.
Então, eu só quero projetar os slides, aí até ele. Está aberto aí os slides? Tá, beleza, obrigado. Que maravilha, né? Ter um universitário assim, uma benção, obrigado. Então, nesse relacionamento, isso aí é o andar no caminho estreito, o desenvolvimento espiritual, a caminhada, e nesse mover da caminhada, do crescimento, é tomar a cruz, é descobrir o princípio da cruz. Então esse é um princípio muito importante para a gente alcançar uma mente sã. Jesus é o caminho. Eu vou destacar como um princípio fundamental no processo de transformação, mudança, e de você alcançar uma mente saudável, é o processo de arrepender-se, converter-se. Porque isso acontece quando você é salvo, quando você encontra Cristo, o Espírito converte você, faz você reconhecer seus pecados e gera arrependimento, gera conversão. E como consequência disso, no processo de mudança, o que consolida a mudança é também você confessar. Então, nesse terceiro princípio aí, arrependimento, conversão, confissão. E você vai se apropriar daquele outro princípio que é perdão e justificação. Então você declara a palavra, você se apossa da palavra. E o quarto que eu vou destacar, tem um monte de coisa embutido nisso que eu vou misturar com esses quatro. Eu só destaquei esses quatro para a gente pensar que esses são pré-requisitos, né? O quarto princípio é relacionamento com a palavra de Deus. Então, relacionamento com Cristo é você, no seu coração, comunicar, falar, ouvir, aprender, andar como discípulo, e precisa se relacionar com a palavra. Um pouquinho mais para frente eu vou mostrar para vocês como que é importante esse relacionamento com a palavra, por onde começa esse processo de mudança, ou por onde é mais fácil, mais claro para a gente. Então, mudança na nossa mente só vai acontecer se você se dedicar ao estudo da palavra. A palavra é como água, uma água divina, água de Deus, é voz de Deus, é palavra de Deus, e essa água vem e ela lava a sua mente. É um processo longo prazo, e todo dia a palavra vai lavar, vai limpar a sua mente. E esse não é o relacionamento com a palavra, não é só a leitura bíblica, mas também você ouvir pregação, você ouvir estudos, você ouvir testemunhos, porque a palavra, a voz de Deus, logos está nas Escrituras, e a palavra rema, a palavra atualizada, está nos testemunhos, nas pregações, nos preceitos, e você é abençoado, é lavado e é tratado. Então, alcançar a mente sã tem a ver com o crescimento espiritual. E Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 18, ele diz: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Então, é você avançar no caminho discípulo, crescimento real, evitando o caminho paralelo, que é aquela coisa artificial de uma religiosidade legalista, né? Um dos princípios gerais, não é um pré-requisito, é só para você entender. Minha mão direita e esquerda, a mão direita fala: você nasceu do velho homem,
desenvolveu sua mente, sua maneira de ser, sua personalidade nessa base. Então, você pode não perceber, mas você vive de mim, por mim, para mim. Ter a mente sã é você passar para o outro modo, que não é apenas modo de mim, por mim, para mim, e modo de Deus, por Deus, para Deus, um botãozinho que você aperta. É todo o processo de caminhada que eu saio de mim, por mim, para mim e vou para de Deus, por Deus, para Deus. Então é minha mente que está firmada nesse modo autocentrado, que eu sempre vivi nele, e ela vai se firmar numa conexão de inspiração de Deus, por Deus, para Deus. Então ele vai se tornar a minha fonte de inspiração, fonte de força e fonte de motivação. É para ele que eu vivo, existo, penso e sou. Então, um dos princípios fundamentais é que o processo de alcançar a mente sã é mudar o domínio da alma na sua mente para o domínio do espírito. Bom, pode passar o primeiro slide. Então, lá no Velho Testamento tinha o tabernáculo. Deixa eu ver. Então, lá no Velho Testamento tinha o tabernáculo no deserto. E era uma tenda. Esse é um slide até de uma reprodução em tamanho natural que fizeram e colocaram lá no deserto. Então tinha um pátio, né, um muro, um lugar aberto. Nesse pátio existiam duas peças, o altar do holocausto e a pia de cobre. Eu não sei por que vocês gostam de sentar tão lá atrás. Eu não sei se é por causa do frio. E eu vou passar um monte de slide. Então eu sugiro que vocês sentem mais para frente para vocês poderem apurar um pouquinho o que der para ver, se quiserem, naturalmente. Mas se vocês estiverem mais pertinho, acho que vocês vão poder ver os detalhes. Então, nesse pátio era um lugar aberto e tinha a tenda da congregação, que nessa tenda tinha dois ambientes, o santuário e o santo dos santos, mas era uma tenda só, dividida pelo véu. Então 2/3 do santuário, da tenda da congregação, era o santo, e vinha o véu, e 1/3 era o santo dos santos. Então, nós vamos passar a planta baixa disso, se você quiser ver mesmo. Daí está dando para ver direitinho? Beleza, então, ótimo. Então tinha esses 3 espaços: o pátio, o santo e o santo dos santos. Aqui de fora dá para ver o pátio e a tenda. Pode passar o próximo. Nesse próximo slide, aí, pode subir mais um pouquinho. Aí tá. Então, nesse próximo slide, você tem a planta baixa, você tem o pátio, e aqui em vermelho você tem o altar do holocausto, em azul você tem a pia de cobre, logo depois você tem então a entrada do santuário, e aqui no santuário em amarelo você tem o candelabro, em verde você tem a mesa dos pães da proposição, e aqui no fundo, um cinza, você tem o altar do incenso.
Aí tem uma linha aqui que separa o santuário do Santo dos Santos, e aqui dentro, no Santo dos Santos, essa linha é o véu, o famoso véu que foi rasgado quando Jesus morreu na cruz. Para além desse véu, tem a Arca da Aliança, a Arca do Concerto. E esta planta baixa, ela é uma planta da estrutura do homem. Deus sabia que o seu filho viria e se faria carne, o verbo se faria carne, o Deus eterno assumiria a condição humana. E quando Deus estabeleceu esse tabernáculo, no fundo ele estava dando a planta baixa dessa estrutura do ser humano. E essas três áreas, o pátio, o santo e o santo dos santos, representam o corpo, alma e espírito. Então nós vamos destacar agora um aspecto, mais um slide então, da trindade do homem. Deus nos fez ser espírito, alma e corpo. A gente fala corpo, alma e espírito porque é a nossa percepção, né? A gente percebe primeiro o corpo, né? Mas a Bíblia fala: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente santificados. Então, aqui em verde está o espírito, um verdinho claro, em azul está a alma, e no cinza, em azul está a alma, e em cinza está o corpo. Então, você é uma integração dessas três dimensões: o físico, o psicológico e o espiritual. E a nossa mente é a interseção desses três. Pode passar o próximo. Então, aonde intercede espírito, alma e corpo, aqui nesse slide eu botei um coração. O espírito toca alma e corpo, a alma toca corpo e espírito, o corpo toca espírito e alma. E onde intercede está esse coraçãozinho aí, bem no meio. Isso simboliza a mente. A sua mente, ela é o ambiente do seu ser, é a parte do seu ser em que você tem consciência de si. Eu sou Fábio, eu existo, eu estou aqui. E envolve as três dimensões. Ela não está limitada às três dimensões, no sentido de que quando você morre, sua mente continua funcionando, porque ela está ligada à sua alma. Mas a expressão da sua pessoa na Terra necessariamente precisa da veiculação da instrumentalidade do corpo. Então, a sua vida mental tem a ver com essas três esferas: biológico, psicológico e espiritual. Pensa, nossos sofrimentos, nossos problemas, eles podem vir desses três níveis: do nível físico, do nível psicológico ou do nível espiritual. Então, a doença mental, por exemplo, muitas vezes vem da parte física, traços, herança genética, coisa dessa natureza. Ou a pessoa sofreu uma meningite, ficou com um problema, decorrência, um acidente, perdeu massa cefálica. Outros distúrbios podem vir de natureza física. Também você pode ter sofrimento por questão da sua alma, traumas, perdas, questões mal resolvidas ao longo do caminho, que formaram a sua personalidade, seu jeito de ver o mundo, de ser, de sentir. E também pode vir do plano espiritual.
opressão maligna, perturbação espiritual. E às vezes esses 3 níveis estão envolvidos num certo sofrimento. Fernanda, pede ao Roberto para ele ou ficar em silêncio ou ele se retirar, ir lá para fora, porque ele atrapalha. Ouviu, Roberto? Então, nesses 3 níveis podem estar envolvidos o físico, o psicológico e o espiritual. E Deus quer sarar a gente desses 3 níveis. Tenha certeza disso. Ele quer curar, Ele quer trazer saúde para você, para sua mente, sua vida interior. Agora eu vou destacar a nossa alma, mais de lado então. Estrutura da alma. Então, lá no tabernáculo, o pátio representa o corpo, o santo representa a alma, e no santo tinham 3 peças. À direita de quem entrava, a mesa dos pães da proposição, à esquerda, o candelabro, e ao fundo, na frente do véu, o altar do incenso. Aí no fundo tinha o véu. Então essas 3 peças, elas falam de 3 faculdades básicas da nossa alma: a emoção, o intelecto e a volição. Emoção é o sentimento, é o sentir. Intelecto é o pensamento, é o pensar. E volição é o querer. Essas 3 faculdades formam a tua alma, formam a tua mente. Na tua mente não tem só pensamento, tem pensamento, sentimento e querer. E tem mais 2 faculdades que aparecem aqui em verde: a consciência, e em vermelho, no miolo, o livre-arbítrio. Por que o livre-arbítrio está no meio? Porque é a chave do seu coração. Quando Deus olha para você, Ele não olha em primeiro lugar para o que você pensa. Quando Deus olha para você, Ele não olha em primeiro lugar para o que você quer, nem para o que você sente. Quando Deus olha para você, Ele olha para o que você escolhe, em relação ao que pensa, ao que quer ou ao que sente. Por isso o livre-arbítrio está no meio, é a chave do seu coração. E o livre-arbítrio é a chave do seu processo de mudança, porque Deus é todo competente. A obra de Cristo é toda inclusiva. Como assim? Toda a bênção que Cristo alcançou é sua, é minha, é de todos. Não depende de uma sabedoria humana, como Paulo falou aqui nos Coríntios, 1 Coríntios 2. Depende do processo de ser discípulo. Depende de você tomar a sua cruz e se apropriar disso que Cristo alcançou por você, para você. Essa sabedoria que vem de Deus, por meio da revelação do Espírito, para todo aquele que crer. Então o livre-arbítrio está no meio, e você vai ver que em cada lance da sua vida, na sua caminhada, você escolhe. Outro aspecto interessante é você saber, nós vamos trabalhar o lado da consciência, porque é fundamental ter uma boa consciência para você ter funcionando a sua mente em paz, funcionando como funcionava a mente de Cristo, como funciona. E é importante você saber que a emoção faz parte da sua mente.
Para ajudar a gente a entender essas três faculdades, o corpo humano está dividido em três partes: cabeça, tronco e membros. Dessas três faculdades, intelecto, mundo dos pensamentos, das ideias, dos conceitos; emoção, mundo dos sentimentos, afeto, alegria, tristeza, sensibilidade, conexão; volição ou vontade, mundo do querer, do impulso, da determinação, o lado mais executivo da sua alma. Cabeça, tronco e membros. Qual das três faculdades você correlaciona com a cabeça? A cabeça a gente correlaciona com o intelecto. Por quê? Você pensa aqui, você não diz, eu estou com uma ideia maravilhosa. Você, quando fala de uma ideia, você fala aqui, eu tive uma ideia, né? Emoção. Onde é que no seu corpo a emoção reverbera? Aqui. Tristeza, alegria, angústia. Uma alegria que explode do peito, que explode do coração. Uma angústia que vem lá do ventre. Então, o tronco representa a emoção. E, por conseguinte, por exclusão, os membros, braços, pernas, pés e mãos, tem a ver com a volição, com a vontade, porque é o lado da ação da sua alma, é o agir, é o fazer. Essas três faculdades, juntas, integradas, essa divisão aqui, nessa rodinha aqui, separando cada uma delas, é só uma divisão didática. Isso tudo está embolado. Forma, forja o que você é. Faz parte da sua mente. Então, ter a mente de Cristo é funcionar no intelecto, sob a égide, o comando, a influência do Espírito e não da alma, mas também as emoções e também a vontade. Pode passar a próxima. Ainda na estrutura da nossa mente, a gente tem esse exemplo aqui, que é como se fosse um cilindro, né? O cilindro é uma figura tridimensional. Imagina que aqui seria um poço. Então, aqui na parte de cima está ainda aparecendo um pouquinho a emoção, o intelecto e a vontade, aquela rodinha que tem consciência e livre-arbítrio, e esse poço desce, numa primeira instância, é o nível consciente. Aqui tem uma fronteira, que é o pré-consciente, e o poço vai até o fundo, no inconsciente. Veja que no inconsciente você tem I, pensamento, tem E, emoção, e tem V, vontade. Tanto pensamento, sentimento, vontade estão no nível consciente quanto inconsciente. E isso tudo compõe a sua mente. A sua mente tem 2 andares. E esse modo de mim por mim para mim, passar de Deus por Deus para Deus, essa transição, ela precisa acontecer no nível consciente e inconsciente. Aí você diz, pastor, eu não estou entendendo disso não. Não precisa entender. Você só precisa obedecer. Não é a mim não, ao Senhor. No relacionamento com Ele. Ele sabe fazer essa cirurgia no coração, no inconsciente do homem. Ele sonda, o Espírito de Deus sonda o seu espírito, sabe tudo que tem na sua vida e na sua história. E Ele é Jeová Rafa, é aquele que te sara,
Ele sara a sua vida, Ele sara as suas emoções, Ele sara a sua história. Ele quer sarar você, Ele quer sarar a sua mente. Então agora nós vamos ler, já caminhando para o final aí desta ministração, é Isaías capítulo 11, de 1 a 3. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Isaías é o profeta messiânico. Esta é uma das dezenas de profecias messiânicas referentes a Cristo no livro de Isaías, falando, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Jessé era o pai de Davi, e era comum eles chamarem a descendência de Davi de tronco de Jessé. Então, brotará um que será descendente de Davi, brotará um que será o Messias, o Cristo, e repousará sobre ele 7 espíritos. Agora podemos passar lá para o outro slide. Nesse slide que vocês vão ver agora, aqui você tem uma réplica, um desenho, não sei se é um desenho ou é uma miniatura. É uma projeção em 3D, né? Isso, é uma projeção em 3D de um sacerdote dentro do santuário, e você tem aqui o candelabro com as 7 canas, o sacerdote, ao fundo você tem o altar do incenso, e aqui você tem a mesa dos pães da proposição. Quem entrava no santuário, à direita eram os pães a mesa dos pães, representa o lado emocional, à esquerda era o candelabro, e ao fundo, no centro, perante a arca, apenas do lado de cá do véu, o altar do incenso. Nós vamos pensar assim: existe um princípio, uma maneira de Deus trabalhar sua mente. Ele vai trabalhar suas emoções, ele vai trabalhar sua vontade, ele vai trabalhar o seu intelecto. Porém, esse mover de Deus, ele vai ser mais acentuado no intelecto na primeira etapa. Por quê? O candelabro é que iluminava o ambiente. Era ele que trazia luz para aquele ambiente. Então, a luz de Deus vai brilhar na sua mente, primeiramente na área do pensamento. E na pessoa de Cristo, lembrando, o tabernáculo representa Jesus, o Filho de Deus, o homem santo, o homem maduro, o homem pleno, perfeito. O intelecto de Jesus era como uma estação receptora,
O nosso intelecto foi criado para funcionar com 7 antenas. E a primeira antena, que cita lá em Isaías 11, verso 2, é o Espírito do Senhor. Então, Deus vai ensinar você a trabalhar através da palavra, através do relacionamento com Cristo, através da revelação, do entendimento espiritual, a ensinar você a conectar o seu pensamento, o seu intelecto na palavra de Deus, no Espírito de Deus. Então, o Espírito do Senhor fala com você, fala no seu pensamento, fala na sua mente. Mas ele não é uma voz, Fábio, que assusta. Ele fala como uma ideia, como um pensamento, como o seu próprio pensamento. Não é uma voz. Você precisa aprender a perceber, distinguir, e ele fala com você. Você sabe que ele fala com você. Então, a primeira etapa vamos dizer, na mensagem da semana que vem, nós vamos trabalhar esse lado do candelabro. Mas veja, você tem 7 antenas. E o lado intelectivo, como antena, o lado do pensamento, ele pode estar conectado na FM do inimigo, está entendendo? O inimigo chega e joga um monte de coisa na sua cabeça, de pensamento, de ideia atravessada, coisa estranha, só para te perturbar. Mas como a gente vai aprender a aplicar a palavra de Deus ao nosso pensamento, à nossa mente, a palavra lavando, a palavra limpando, a palavra curando, no processo de confissão e arrependimento, você vai sair os plugs do seu pensamento ligado no velho homem, na alma, você vai tirando esses plugs e vai conectar o seu pensamento ao Espírito do Senhor. Esse é o primeiro mover do tratamento de Deus em nós. E vamos continuar, se Deus quiser, na semana que vem. Vamos orar.